Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Vocês passaram por essa música? Porque eu, pelo menos no meu tempo de infância, passei nas catequeses que fosse e também nas escolas cristãs, católicas que eu estudei. No mar da Galileia. Bom, por que eu tô falando de Pedro, Tiago e João? Voltando, né, para falar sobre as amizades que Jesus conquistou ao longo da caminhada dele. Eu vou falar hoje, começar a falar de Pedro, Tiago e João. E hoje eu vou falar sobre o chamado deles, mas a gente ainda vai ter um vídeo falando sobre a amizade, né, como desenvolveu. E esse chamado, na verdade, a gente vai ver ali em Lucas, a gente vai ver em Marcos, e a gente vê o chamado deles sendo contado de várias versões, de várias maneiras. Mas eu gosto quando a gente tá vendo ali no primeiro chamado que tá André e Pedro, André é o irmão de Pedro, e o Senhor chega para eles dois e diz assim: vinde, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. André já era discípulo de João Batista, né? Já tinha noção de quem era o Messias. E Pedro estava ali naquele momento conhecendo. E logo depois diz o texto que Tiago e João estavam com seu pai trabalhando e ouvem o chamado e seguem também, né? André e Pedro lançando as redes ao mar, foi o momento do chamado, e Tiago e João estavam consertando redes usadas para pesca. Guarda essa informação, porque na parte 2 a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu fiquei questionando, né, por que eles atenderam tão rapidamente, né, esse chamado? Como foi que aconteceu rapidinho assim, chamou e vai, sem ter um contexto? E aí, quando a gente vai pro texto de Lucas, Lucas explica melhor como que aconteceu tudo isso. E como mais ou menos esse chamado de fato se concretizou, né? Numa noite, toda essa turma, né, tinha saído para pescar, tentando pescar, não tiveram peixe nenhum. E nessa volta da pesca, vem Jesus, já com uma multidão, né, o acompanhando, porque os sinais já seguiam Jesus, né? Jesus já estava ali se manifestando através da sua palavra. E aí ele pede para Pedro botar o barco, né? Faz o barco de Pedro um púlpito, né? Pega aquele barco, afasta um pouquinho mais, organiza a multidão e tá ali Jesus ensinando aquele povo, faz tudo o que tem que fazer, cumpre o seu serviço naquele momento para aquele povo, aquela multidão que estava ali reunida. E logo em seguida, Jesus pega e fala para Pedro jogar, lança aí essa rede, lança a rede de novo. E aí Pedro, no texto de Lucas, deixa claro que Pedro explica que eles passaram ali a noite toda e não tinha pescado nada. Mas, por causa da palavra de Jesus, confiando na palavra do seu mestre, ele ia lançar as redes. E aí, um sinal apareceu, um sinal milagroso aconteceu naquele momento, porque Pedro pega aquelas redes, puxando, foi tão farta, vieram tantos peixes que Pedro teve que chamar os amigos. E João e Tiago estavam no outro barco, eles tiveram que chamar os amigos para pegar, e a quantidade de peixe que tinha ali, foram 2 barcos cheios, mas aqueles barcos estavam a ponto de afundar, tamanha era a fartura. E essa fartura impactou tanto como sinal para Pedro, que Pedro disse: mestre, afasta-se de mim, porque eu não sou digno do Senhor. Pedro, enxergando a sua condição de pecador, ele simplesmente diz assim: afasta-se de mim. Mas aí é que entra o Cristo, o Messias sendo revelado. Até ali todo mundo fala do Messias, do Mestre, mas ali ele está se revelando. E ele, na verdade, ao invés de se afastar, ele se aproxima. Porque um coração quebrantado é aquele que vai ter a proximidade do Cristo. Toda vez que houver um coração quebrantado, e Pedro estava ali quebrantado, então, ao invés de Jesus se afastar, ele se aproxima. E mais uma vez, Jesus reafirma, agora já com Pedro, Tiago e João: vocês serão pescadores de homens. E naquele momento, depois de todos esses sinais, porque até então eles estavam seguindo, quando a gente vai ler o texto, a gente vai perceber que eles estavam seguindo a Cristo, mas também estavam no seu ofício. Mas ali, naquele momento, confiando em tudo, eles de fato abandonam tudo, porque agora eles confiam plenamente, eles estão seguros com o Senhor. Na parte 2, a gente vai ver o que aconteceu após esses 3 confiarem profundamente no Cristo e vivenciarem as melhores histórias que a gente vê no Evangelho do Senhor Jesus, e que hoje nós temos o privilégio de, o Espírito morando dentro, poder viver coisas maiores do que aquelas. Que Deus abençoe você.